E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos falando da questão da ortografia, que é a adequação da palavra em relação às normas da escrita da língua portuguesa. Para que nós possamos entender isso, logicamente, nós temos que estudar algumas regras que são importantes aí para que nós saibamos como adequar algumas palavras. A professora demonstra para vocês que essa preocupação em corrigir as palavras, principalmente no ambiente mais profissional, no ambiente estudantil, quando você é solicitado para fazer um texto, ela é importante, porque quando nós escrevemos de forma adequada, nós também temos aí uma maior possibilidade de que o nosso leitor, de que a pessoa que está lendo aquele texto, ela vai entender exatamente aquilo que foi a intencionalidade daquele que escreveu. Por isso que é importante que você saiba aí a questão dessas correções em relação a algumas palavras escritas com letras aí que às vezes confundem esses sons, né? Não é sempre que a forma como nós falamos, nós utilizamos também na escrita. Muitas vezes há essa diferença e por isso que causa uma certa confusão. Mas quando nós estudamos, aí nós tiramos aí essa questão da dúvida em relação às palavras. Nós falamos aí da questão do S, da questão do Z, e hoje nós vamos continuar estudando aí sobre esse som do S, né? Porque esse som aí sibilante que você tem do S, ele tem aí essa questão de ter o S, de ter o SS, o duplo S, de ter o cedilha também. Então, nesse caso aí, nós temos aí letras, né, que são utilizadas para fazer o mesmo som, para fazer o mesmo fonema. Então, aqui, hoje nós vamos estudar aí a questão do SS, que vai fazer o fonema S, e o cedilha, que também vai fazer esse fonema. Então, algumas palavras elas têm que utilizar o SS, outras vai utilizar esse C cedilha. Então, vamos lá. Quando nós utilizamos esse duplo S, então, nós temos aí, então, o duplo S tendo o fonema S, né? Que é esse som aí que nós produzimos, que não vai fazer, vai fazer esse chiadinho, né? Então, nesse caso aqui, você tem aqui a palavra missa. Veja que se eu colocasse um S só, na regra da língua portuguesa, esse S só, diante de duas vogais, ele ia se tornar o som de Z. E aí, você teria uma outra palavra, né? Então, nesse caso aqui, por isso que nós utilizamos o SS, para não dar esse som aí que nós não queremos. Então, no caso aqui da palavra missa, por exemplo, se eu colocar um S só, ele vai ficar com o som de Z. Mas, então, eu não quero o som de Z, eu quero o som de S. E aí eu uso o SS, missa. A palavra missão, mesma coisa, se eu colocar um S só, vai ficar misão. Eu não quero a palavra misão, nem existe, né? Então, é a palavra missão. Então, por isso que eu vou utilizar os dois S's. A palavra pêssego, da mesma forma. Então, esses dois S's é para que eu não pronuncie com som de Z. Então, por isso, eu coloco o SS. Amassado, né? Então, também SS. Pássaro, né? Então, a palavra pássaro, você tem exatamente essa questão do SS para produzir, então, esse S aí, não o Z. A palavra passado, a palavra assada e a palavra assassino, assassino, então tem os 4 S's, né? Vamos colocar aqui, porque se eu não colocar esses 4 S's aí, o duplo S, você vai ter o assassino. Não existe essa palavra na língua portuguesa, então, por isso que eu vou escrever exatamente com esse duplo S. Então, assassino seria exatamente com essa correção aí de escrita. Você tem, então, aqui, quando que nós fazemos, então, essa colocação, além de não produzir o som de Z, quando que nós fazemos aí essa utilização do SS? Então, eu tenho aqui palavras compostas. O que vem a ser palavras compostas? Quando eu pego um radical, uma palavra, mais uma outra palavra, e eu junto essas palavras, e aí, nessa junção, para não ficar o som de Z, como a professora falou, você vai colocar o SS para fazer esse som mais sibilar. Então, nesse caso,
ao invés de eu falar girasol, não é girasol, é girassol, então eu vou colocar um duplo S. Por isso que girassol se escreve com 2 S's, para você falar exatamente desta maneira. A palavra antissocial, agora você já tem aí uma questão do novo acordo ortográfico, que antes você tinha um hífen entre o anti e o social. Agora, com o novo acordo, então foi convencionado que você, quando tem a primeira palavra, no caso o prefixo, terminado em vogal, e o segundo elemento começado em S ou em R, você vai dobrar essa letra e vai tirar o hífen. Então, antes era escrito com hífen, agora não é mais. Então, eu dobrei aqui para não ficar antissocial. Então, fica antissocial com 2 S's. Psicossocial, a mesma coisa, tá? Então, também antes tinha o hífen, mas agora com essa questão da vogal começando com um S, a segunda palavra, então eu vou dobrar aí esse S, psicossocial. Então se escreve com os 2 S, a professora vai escrever aqui no quadro, psicossocial. Tá? Então nesse caso aqui você escreve com duplo S. Mini saia também, antes era com um hífen. Então agora, com o novo acordo, palavras terminadas com a vogal e o segundo elemento com S, você dobra aí os 2 S's. Infrassom, a mesma coisa. E o autossuficiente também. Antes era separado com o hífen, agora você tem a vogal, o segundo elemento com S, vai fazer esse duplo S aí. Então, nesse caso aqui, temos aí tanto regras que já tinham, pássaro, pêssego, missa, palavras que já eram escritas desta forma, e com o acordo ortográfico, algumas que foram aí modificadas por causa, né, desse acordo que fizeram da unificação da língua. Verbos terminados em ceder ou meter. Então, nesse caso, intrometer. Você então vai fazer palavras que são derivadas desse tipo de verbo. Então, como que você vai fazer? Você também vai usar o duplo S. Então, nesse caso aí, o verbo intrometer, ele vai fazer, então, a palavra intromissão. A professora vai colocar aqui, ó. Por quê? Porque é por causa da terminação dele, ó. Intromissão. E veja que se nós não colocarmos, é aquilo que a professora falou, entre 2 vogais, ele vai ficar com som de Z. Então, nesse caso, nós não queremos, então, coloquei o duplo S. A palavra prometer, né? Então, promessa, tá? Vou fazer, então, substantivo. Então, a palavra prometer, o verbo, originou, então, a promessa com 2 S's. Ceder, pessoal, essa é uma das palavras que tem muita confusão na grafia, porque eu tenho vários tipos de escrita. Ceder vai fazer cessão, então eu tenho cessão do verbo ceder, eu tenho a cessão de ser departamento, a cessão de ser uma parte do tempo, e todas escritas de maneira diferente, mas a pronúncia é a mesma. Essa que a professora está falando aqui, ele vem do verbo ceder, então eu vou fazer isso daqui, ó, cessão, com 2 S's, porque é quando eu dou alguma coisa. Exceder aqui, você tem o excesso, diferente de exceção aqui, né? Exceção não vem da palavra exceder, né? Então, exceder é ultrapassar. Então, aqui você tem, então, a palavra excesso, com 2 S's. Tá? Então, nesse caso, nós já vamos falar daqui a pouco sobre essa questão do exceção aqui. Então, veja, né? Tem essa terminação, você vai fazer com o duplo S aí no caso. Nós temos aqui, então, verbos terminados em mir, dir, mir e tir. Também vão fazer SS. Por exemplo, progredir, progressão. A professora vai colocar aqui para você ter essa dimensão da palavra, ó. Então, veio em dir, em mir, em tir, você vai fazer duplo S, progressão. Discutir, discussão. Imprimir, impressão. Demitir, demissão, todos eles com SS. Permitir, permissão. E deprimir, depressão. Então, nesse caso aqui, todos esses verbos terminados em tir, em mir e em dir vão fazer terminação em são com 2 S's, tá? Então, nesse caso é uma coisa que você pode aí decorar também.
quando você tem o sufixo de grau superlativo, o que é isso? Quando nós falamos assim, né, um adjetivo, e eu quero que ele dizer assim, ó, o menino é muito forte. Aí eu não quero utilizar o advérbio muito, eu quero só dar um superlativo para esse adjetivo. Então eu falo, o menino é fortíssimo. Esse íssimo que nós colocamos as palavras também são com 2 S's, tá? Então aqui, ó, fortíssimo, originalíssimo, todos eles com esse superlativo. Ela é muito bela, ela é belíssima. E o amigo, amicíssimo, né? Tem uma mudancinha aqui por conta da questão de origem da palavra, mas o que importa é você perceber que se eu colocar somente um S, ele vai ficar com som de Z, e que não é o que nós queremos. Então, ó, fortíssimo não, fortíssimo. Originalíssimo não, originalíssimo, por isso a questão dos 2 S's aí. Fácil, né? Então é só você perceber pela pronúncia. E aqui a professora colocou, né, aqueles errinhos que sempre tem aí na questão das redes sociais, né, na internet. Então, você tem aí exatamente, lembra que a professora falou? Então, as palavras, ó, isso é de agora, poderia ser uma propaganda de quando não tinha esse acordo ortográfico, né, que foi realmente finalizado em 2016. Mas assim, não isso é bem de antes, isso é de agora, né? Essa oferta aqui que a professora viu. Então, oferta mini saia. O que a professora falou? Quando você tem essa palavra composta, em que o primeiro elemento termina com uma vogal e o segundo elemento tem um S, o que você vai fazer? Tirar o hífen e para que não fique mini saia, você vai fazer o quê? Você vai fazer WS. Mini saia. Agora sim está correto, segundo a norma do novo acordo ortográfico. Olha esse daqui, né? Uma propaganda. Aqui tem frango assado. É frango com asa, alguma coisa assim, né? Ele quer dizer assado, provavelmente, né? Então, esse assado aqui está escrito de forma inadequada. Por quê? Porque se eu deixar o S só, tem som de Z. Então, assado, para ser com essa pronúncia, deverá ser escrito com o quê? Com duplo S. E aqui, ó, na compra de um colchão, já tem aí, lembra lá do CH? Então, já tem uma palavra errada que é o colchão. Vamos colocar ela aqui, como que ficaria na questão da norma padrão. Colchão é escrito desta maneira. Ganhe um travesseiro, tá? A palavra correta é travesseiro, e esse seiro aqui não é com C, ele é com 2 S's. Então, vamos colocar aqui a correção desta palavra, né? Travesseiro, tá? Agora sim, agora houve aqui uma utilização correta da palavra. Então, lógico, né? Nós não vamos sair aí corrigindo todas as palavras do mundo, mas nós podemos perceber aí a questão da adequação segundo aquilo que nós já observamos, tá? Então, nesse caso, tanto a questão da propaganda, né? Quem faz, por exemplo, vai fazer uma propaganda sobre o seu comércio, se ele souber das regras, ele vai poder escrever de maneira certa ou pedir para alguém fazer uma propaganda com as palavras corretas. E aí também, se tem essa questão do erro, o que vai acontecer? Provavelmente, quando nós vemos, assim, alguma propaganda escrita errada, nós rimos, né? Então, nesse caso, por isso que é interessante saber a regra, até para você não ser ridicularizado ou zoado também. Então, vocês viram aí que a utilização do S, desse duplo S, SS, ele se dá exatamente para essa questão da pronúncia. Se você percebe que ao pronunciar a palavra, você com um S só, ele ficaria o som de Z, é porque ali você tem que usar essa dupla letra, né? Então, nesse caso, ele fica mais fácil aí de você assimilar. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula. Tchau!